Olá, galera. Vamos aí resolver os exercícios, né, que foi dado em sala de aula e vamos resolver aí passo a passo esses exercícios, né? Então vamos lá. O primeiro exercício foi o seguinte: um peão de 22 dentes tem um módulo de 6,5 milímetros, gira a 1.200 RPM e aciona uma engrenagem que gira a 660 RPM. Determinar o número de dentes da engrenagem e a distância entre os eixos. Então vamos lá. Então, primeiro, para determinar o número de dentes da engrenagem e a distância entre os eixos, podemos usar a relação básica entre o número de dentes, a velocidade angular e o módulo das engrenagens, bem como a relação de velocidade entre elas. Primeiro, vamos calcular a relação de velocidade entre as duas engrenagens. Então, a relação de velocidade entre as duas engrenagens vai ser velocidade angular do peão dividido pela velocidade angular da engrenagem. Então, a relação de velocidade vai ser 1.200 RPM dividido por 660 RPM. Então, essa relação vai dar aproximadamente 1,818. Agora, usando a relação de N1 sobre N2 na relação de velocidade, N1 sendo o número de velocidades do pinhão e N2 o número de dentes, nós vamos ter que, na substituição, que 1,218 vai ser igual a 22, que é o número de dentes da engrenagem, dividido por N2. Então, para resolver N2, a gente manipula a fórmula aqui, né? E o N2 passa a ser incógnita. Então, o N2 vai ser 1,818 vezes 22. N2 é aproximadamente 40 dentes. Agora temos o número de dentes da engrenagem N2, podemos encontrar a distância entre eixos. E a fórmula para isso vai ser distância entre eixos, né, que é o C, vai ser N1 mais N2 vezes o módulo dividido por 2. N1 é o número de dentes do pinhão, de 22 dentes, N2 é o número de dentes da engrenagem, de 40, e o módulo é 6,5 milímetros. Então, substituindo aí, nós vamos ter que a distância entre eixos vai ser 22 mais 40 multiplicado por 6,5 milímetros dividido por 2. Então, a distância entre eixos vai ser 62 vezes 6,5 dividido por 2. Então, a distância entre eixos vai ser 403 dividido por 2, sendo assim o resultado de 201,5 milímetros. Portanto, o número de dentes da engrenagem é 40 e a distância entre os eixos é de 201,5 milímetros. Ok? Então, agora vamos ao segundo exercício. Um peão de 24 dentes e módulo de 2 milímetros gira a velocidade de 1.800 RPM. A engrenagem movida deve operar a 450 RPM. O ângulo de pressão é igual a 20 graus. Determinar o passo circular, o número de dentes da engrenagem, a distância entre os eixos, o raio da circunferência de base, o diâmetro externo, a altura completa do dedendo e o diâmetro das engrenagens. Vamos lá. Então, para resolver esse problema, primeiramente nós vamos precisar calcular o passo circular. O passo circular é a circunferência formada pelos dentes da engrenagem e vai ser dado pela fórmula. Passo é igual a π vezes módulo, onde passo é um passo circular, π é o passo circular e m é o módulo. Então, substituindo, M2 vai ser igual a 2 milímetros, substituindo o módulo é igual a 2 milímetros, na fórmula temos que P, que é o passo, vai ser igual a π vezes 2 milímetros. Então, o passo vai ser de 6,28 milímetros. A relação de velocidade vai ser igual a velocidade angular do peão dividido pela velocidade angular da engrenagem. Então, a relação vai ser igual a 1.800 sobre 450 e a gente vai obter aí uma relação de 4 de uma para outra.
Assim usaremos a relação de velocidade para encontrar o número de dentes da engrenagem. A relação de velocidade é igual ao número de dentes da engrenagem dividido pelo número de dentes do pinhão. Então 4 vai ser igual a N2 sobre 24. Então, calculando agora o valor no número de dentes de N2, eu vou ter que N2 é 4 vezes 24, que é igual a 96. Agora, para encontrar a distância entre eixos, podemos usar a seguinte fórmula. Distância entre eixos, N1 mais N2 vezes o módulo dividido por 2. N1 é o número de dentes do pinhão, 24. N2 é o número de dentes da engrenagem, 96. E M é o módulo 2. Substituindo os valores conhecidos, nós vamos ter que a distância entre eixos vai ser igual a 24 mais 96 milímetros dividido por 2. Então, a distância entre eixos vai ser igual a 120 dividido por 2. E a distância entre eixos vai ser de 60 milímetros. Né? Então agora vamos calcular o raio interno da circunferência de base. O raio interno vai ser dado por R interno igual a N2 vezes módulo dividido por 2. Então o raio interno vai ser igual a 96 vezes 2 dividido por 2, raio interno igual a 96 milímetros. Para encontrar o diâmetro externo, adicionamos 2 vezes o módulo ao raio interno. Diâmetro externo, 2 vezes raio interno mais módulo, e diâmetro externo, 2 vezes 96 mais 2 milímetros do módulo. Então, o diâmetro externo vai ser igual a 196 milímetros. Então, agora vamos encontrar a altura completa, que é dada por. A altura completa é igual a 2 vezes módulo, que vai ser igual a 2 vezes 2, que é igual a 4 milímetros. Então, a altura do dente é de 4 milímetros. Agora, vamos encontrar o dedendo, usando a fórmula. D é igual a M vezes 1 mais 1 dividido pelo número de dentes. Então, vai ser igual a 2, que multiplica 1 mais 1 sobre 96. Então, o dedendo vai ser igual a 2,0208 milímetros. E, finalmente, encontramos o diâmetro das duas engrenagens, o raio interno mais 2 dedendos. Então, o diâmetro das engrenagens vai ser 2 vezes o raio interno mais 2 vezes o dedendo. O diâmetro das engrenagens vai ser igual a 2 vezes 96 mais 2 vezes 2,208 milímetros. O diâmetro das engrenagens vai ser aproximadamente 2 vezes 100,0416. Então, o diâmetro da engrenagem vai ser aproximadamente 200,832 milímetros. Portanto, para um pinhão de 24 dentes e módulo 2, a engrenagem movida deve ter 96 dentes. A distância entre eixos 120 milímetros, o raio interno da circunferência de base 96 milímetros e o diâmetro externo 196 milímetros. A altura completa é 4 milímetros. O dedendo é aproximadamente 2,208 milímetros. E o diâmetro das engrenagens é aproximadamente 200,0832 milímetros. Então vamos aí agora para o terceiro exercício. Uma transmissão consiste de um pinhão de 16 dentes acionando uma engrenagem ou coroa de 40 dentes. O módulo das engrenagens é 12 e a altura da cabeça, o adendo, é de pé e dedendo, são M e 1,166 milímetros, vezes o módulo. Respectivamente, as engrenagens são usinadas usando um ângulo de pressão de 20 graus. Então, pede-se calcular o passo circular, a distância entre os centros dos raios das circunferências de base. E B, na montagem dessas engrenagens, a distância entre os eixos ficou 6 milímetros maior que o previsto. Calcular os novos valores para o ângulo de pressão dos diâmetros primitivos. Então vamos lá. Primeiramente, calculando o passo circular. Né? A fórmula vai ser a mesma. Aí. Passo circular vai ser igual a π vezes o módulo, que vai ser igual a π vezes 12 milímetros.
e isso vai me dar um passo circular de 37,7 milímetros. A distância entre centros vai ser C igual ao número de dentes 1 mais o número de dentes 2 vezes o módulo dividido por 2. Então, o C, né, a distância entre centros, vai ser 16 mais 14 dividido por 2 vezes 12 milímetros. Então, o C vai ser igual a 56 vezes 12 milímetros dividido por 2, que é igual a 336 milímetros. Os raios da circunferência de base R vai ser R igual a N, número de dentes, vezes o módulo dividido por 2. Então, R1 vai ser igual a 16 vezes 12 dividido por 2, que é igual a 96 milímetros. E o R2 vai ser igual a 40 vezes 12 milímetros dividido por 2, que é igual a 240 milímetros. Agora, a letra B. Então, vamos lá. Calcular os novos valores para os ângulos de pressão e diâmetros primitivos, dado que a distância entre eixos ficou 6 milímetros maior do que o previsto. Então, para calcular os novos valores, podemos usar a relação trigonométrica entre as distâncias e eixos e o ângulo de pressão, que é dada por C é igual a D1 mais D2 dividido por 2. D1 dividido por 2 e D2 dividido por 2. Então, aplicando aí a propriedade matemática, nós vamos ter que C é igual a D1 mais D2 dividido por 2. Dado que a distância entre os eixos aumentou em 6 milímetros, podemos usar isso para encontrar novos diâmetros primitivos e vamos chamar de C' essa nova distância, né? Então, C' é igual a C mais 6 milímetros, que é igual a 336 mais 6, que é igual a 342 milímetros. Agora podemos usar a mesma equação para C' e resolver os novos diâmetros primitivos. Então, 342 é igual a D'1 mais D'2 dividido por 2. Então, 648, né, passando 2 para cá multiplicando, vai ser igual a D1 mais D2. Dado que os dentes das engrenagens permanecem os mesmos, 16 e 40, os novos diâmetros primitivos serão calculados utilizando a mesma fórmula para R. Então, R1 vai ser igual a 16 vezes 12 milímetros, dividido por 2, que é igual a 96. E R2' vai ser igual a 40 vezes 12 milímetros, que é igual a 240 dividido por 2. Então, agora podemos calcular os novos diâmetros primitivos. D1 vai ser igual a 2 vezes R1', que é igual a 2 vezes 96 milímetros, que é igual a 192 milímetros. E o D2, 2 vezes R2', né, D2' vai ser igual a 2 vezes R2', que é igual a 2 vezes 240 milímetros, que vai ser igual a 480 milímetros. Então, agora nós podemos calcular um novo ângulo de pressão, usando a mesma fórmula. Tangente do novo ângulo, C' dividido por D2' dividido por 2 menos D1' dividido por 2. Então, fazendo todos os cálculos aqui, nós vamos ter 342, 480 dividido por 2, menos 192 dividido por 2. Então, isso vai me dar nova tangente do novo ângulo de 342 dividido por 240 menos 96. Então, a tangente do novo ângulo vai ser 342 dividido por 141. Então, a tangente do novo ângulo vai ser aproximadamente de 2,375. Transformando esse ângulo, nós vamos ter um novo ângulo de 67,38 graus. Ok? Então, portanto, são esses os valores aí, tá ok? Para as nossas engrenagens. Então, terminando aqui, né? Obrigado por vocês assistirem os vídeos. E para receber mais conteúdos desse tipo, inclusive a resolução de mais exercícios, né? Deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações, né? Para poderem receber as novos exercícios que vão estar chegando aí para vocês. Compartilhe isso na rede social, né? Se for do seu gosto. E para a gente poder terminar, né? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é Deus. Muito obrigado e até a próxima.